Pessoal, nós estamos estudando o período composto, terminando o período composto por subordinação e passando para o período composto por coordenação. E aí eu gostaria que vocês dessem uma olhada comigo aí em alguns exercícios. Inclusive, eu tive uma falha de marcação na passagem de uma página para outra e eu queria que vocês confirmassem para mim, se alguém tiver condições. Lá no caderno de exercícios, se nós ficamos com esses últimos exercícios aqui das subordinadas adverbiais sem correção mesmo. Pelo meu controle, que eu acho que ficou um pouquinho confuso, nós fizemos estes exercícios aqui. Só um momento. Nós fomos fazendo os exercícios das subordinadas adverbiais, mas o 12, o 13 e o 14 não foram feitos. Vocês conseguem confirmar isto para mim? Não? Então, o Carlos não estava na última aula. Então eu vou continuar a partir daqui, tá? A resolução dos exercícios, antes que sigamos para o conteúdo novo, que seriam as orações coordenadas. Então observem aqui comigo, questão de número 12, UFO, Minas Gerais. Observe os períodos abaixo. Ao atingir pelo menos 5 anos de uso contínuo, uma palavra alcança, enfim, um dos Olimpos dos vocábulos, o dicionário Aurélio. Agora veja a próxima. O próprio verbo driblar é um exemplo. No Aurélio é descrito como ato de ultrapassar o adversário, ludibriando-o por meio de movimentos corporais. Então, vejam aí, certo? Que nós temos orações destacadas em cada um dos trechinhos. No primeiro, ao atingir pelo menos 5 anos de uso contínuo, uma palavra alcança, enfim, um dos Olimpos dos vocábulos, o dicionário Aurélio. E logo na de baixo, ludibriando-o por meio de movimentos corporais. Observem assim, assinale a alternativa que expressa corretamente a relação estabelecida pelas orações em negrito. Ao atingir pelo menos 5 anos de uso contínuo, uma palavra alcança. Qual seria a conjunção que nós poderíamos colocar ali no lugar de ao atingir, tirando ali o infinitivo? Qual ideia poderíamos expressar? Vocês sabem me dizer? Alguém? Então, olhem só. Quando se atinge pelo menos 5 anos de uso contínuo, uma palavra alcança, enfim, um dos Olimpos. Então, esse primeiro aqui, esse primeiro trecho, tem uma oração destacada com a ideia de tempo. Já o segundo traz uma ideia de modo, certo? Por quê? Ultrapassar o adversário. De que modo? Ludibriando-o por meio de movimentos corporais. Então, temos a ideia de tempo e modo. Vamos marcar letra A. Questão número 13. O emprego excessivo de articuladores oracionais torna estilisticamente mal regido o período abaixo. Observem que a palavra que, sozinha ou acompanhada, apareceu muitas vezes nesse trecho. E aí é que está o problema.
Assim que eu voltar da viagem, aguardarei que você me telefone para que discutamos as alterações contratuais que o proprietário do imóvel exigiu. Olhe só. Fazendo simultaneamente todas as alterações abaixo, reescreva o período. Passe para a forma reduzida a primeira oração. Assim que eu voltar da viagem. Aqui nós podemos colocar assim. Voltando da viagem. Voltando da viagem. Pronto. Já colocamos na forma reduzida de gerúndio. Troque a oração substantiva por um termo de sentido equivalente. Aguardarei que você me telefone. Aguardarei seu telefonema. Então, que você me telefone é uma oração subordinada substantiva que completa o verbo aguardar. Então, eu coloquei um substantivo no lugar. Aguardarei seu telefonema. As outras modificações eu farei aqui na parte de baixo. Voltando da viagem, aguardarei seu telefonema. Só um momento. Passe para a forma reduzida a quarta oração. Então, esperem só um momentinho. A quarta oração, para que discutamos as alterações contratuais. Para discutirmos, certo? Ou para discutir as alterações contratuais. Vejam que o que sumiu dali. A conjunção sumiu. Ficou só a preposição e eu coloquei o verbo no infinitivo. E a última, passe para a forma reduzida da quinta oração. Que o proprietário do imóvel exigiu. Então, para que discutamos as alterações contratuais exigidas pelo proprietário do imóvel. Vou ler para vocês o conjunto das respostas para cada item da letra A. Veja como ficou. Voltando da viagem, aguardarei seu telefonema para discutir as alterações contratuais exigidas pelo proprietário do imóvel. Vejam que as informações ali contidas continuam as mesmas, que nós expressamos tudo o que era desejado sem usar os 4 ques que ali estavam. Os 4 foram eliminados. E este tipo de exercício é extremamente importante para a sua aula de produção textual. Lá na sua aula de redação, porque muitas vezes, durante a escrita do seu texto, você fica com o texto todinho cravado com o mesmo conectivo, em especial o conectivo que acontece de uma forma muito frequente. Dessa maneira, como eu mostrei para vocês, é possível eliminar todos esses ques do texto, fazendo com que o texto funcione, certo? Então, usem orações reduzidas, modifiquem, coloquem substantivos no lugar de uma oração todinha, que foi feito ali com a palavra telefonema, né? E dessa forma, vocês eliminam essa repetição. Letra B. Classifique as 3 orações reduzidas do período que você redigiu como resposta ao item A. Eu vou fazer da seguinte maneira. As reduzidas são a quarta, a quinta e a primeira. A oração ali que nós colocamos uma palavra no lugar, que foi telefonema, deixou de ser uma oração. Eu vou colocar junto de cada item aqui da letra A resposta da letra B, porque ele pediu a classificação de todas elas. Então, desse primeiro pontinho aqui, ó, é uma oração subordinada. Aí vejam, assim que eu voltar de viagem, voltando da viagem, quando eu voltar de viagem. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal. Reduzida. Estou achando essa fonte muito grande, só um momento. Diminuir um pouco a fonte.
oração subordinada adverbial temporal, vou colocar só temp, reduzida de gerúndio. Eu coloquei o verbo lá no gerúndio, voltando. Então, essa é a do primeiro pontinho. A do segundo pontinho, vou colocar aqui, ó. A quarta oração. Para que discutamos as orações contratuais. Para discutir as orações, as alterações contratuais. É uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Pronto. E a última, observem que o proprietário do imóvel exigiu está caracterizando as alterações contratuais. Então, é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, restritiva, reduzida de particípio. O verbo foi colocado no particípio ali. Então veja aí, ó. A primeira oração era uma adverbial temporal, eu reduzi colocando o verbo no gerúndio. Depois, a outra oração, que era a quarta do período, era uma adverbial final e eu reduzi utilizando o verbo no infinitivo. E a última oração era uma adjetiva restritiva e foi reduzida com o verbo no particípio. Certinho? Vocês precisam de um minuto aí para revisar esse exercício? Não precisam? Me digam aí no chat. Então tá ótimo, Isabela. Questão 14, que é a última que nós temos antes de seguir com o conteúdo novo. Leia este trecho de uma crônica e responda aos itens A e B. Trecho de Lima Barreto. Desde que minha mulher e os meus filhos passem melhor de cama, mesa e roupas, a humanidade ganha. Ganha porque, sendo eles parcelas da humanidade, a sua situação melhorando, essa melhoria reflete sobre o todo de quem fazem parte. Então, ele está ali declarando, né, o narrador, que quando a qualidade de vida da família dele melhora, isso melhora para a humanidade toda. Depois façam esse raciocínio, é bem interessante. Letra A. Se no primeiro período trocássemos que por quando e empregássemos os verbos no passado, o sentido da frase sofreria alteração? Justifique. Então, no lugar de desde que, colocássemos desde quando. Desde quando minha mulher e os meus filhos passaram melhor de cama, mesa e roupas, a humanidade ganhou. Vou ler novamente para vocês no original e depois com a modificação. Desde que minha mulher e os meus filhos passem melhor de cama, mesa e roupas, a humanidade ganha. Depois, desde quando minha mulher e os meus filhos passaram melhor de cama, mesa e roupas, a humanidade ganhou. Observem que há uma alteração significativa de sentido. No original ali, o desde que está introduzindo uma oração com a ideia de condição. Desde que isso aconteça, a humanidade ganha. Caso isso não aconteça, a humanidade não ganha. Então ali é expressada uma ideia de condição. Agora observe assim comigo. Quando fazemos a substituição por quando e trocamos o tempo em que os verbos estão flexionados para o pretérito, nós passamos a ter uma relação de causa e consequência, e não mais de condição.
Então, vamos registrar isso. Letra A. Ocorre alteração, pois o sentido de condição é substituído por uma relação de causa e consequência. Desculpem. Isso se deve justamente pela alteração da conjunção e do tempo verbal. Vou puxar aqui para cima. Para que vocês observem a resposta da letra A. B. No segundo período, há duas orações que apresentam verbo no gerúndio e são, portanto, orações reduzidas. Transcreva-as e indique a circunstância que cada uma delas exprime. Eu vou marcar no próprio texto para ganhar um pouquinho de espaço aqui na tela. Então, veja só. Ganha porque, sendo eles parcelas da humanidade, a sua situação melhorando, essa melhoria reflete sobre o todo de que fazem parte. Então, sendo eles parcelas da humanidade é uma oração. A outra é a sua situação melhorando. Certo? E aí eu vou puxar uma linha aqui para baixo para classificarmos a segunda e uma linha ali para cima para classificarmos a primeira. Então, vejam aí comigo. Ganha porque, sendo eles parcela da humanidade, então esse sendo eles parcela da humanidade, por serem eles parcela da humanidade, devido a serem eles parcelas da humanidade, então ali nós temos uma causa. Então, oração subordinada adverbial causal, reduzida de gerúndio, como já indicou o enunciado, certo? A outra. Só um momento. A sua situação melhorando. Caso a sua situação melhore, se a sua situação melhorar, então aqui nós temos uma oração subordinada adverbial condicional. E aí está a resposta da letra B. Certo? Resolvido até aqui. Então, com a questão 14, nós finalizamos os exercícios de orações subordinadas e vamos passar ao nosso estudo de orações coordenadas. Até o momento, as orações estudadas têm uma relação sintática de dependência. A partir de agora, nós veremos orações que têm uma relação sintática
de independência. Cada uma tem seus próprios termos, é possível separá-las umas das outras, sem que isso cause um prejuízo para o funcionamento sintático da oração. Então, vamos agora para o nosso livro de teoria, certo? Para observarmos essas orações. Eu só estou aqui abrindo o nosso livro, só um momento. Essas orações coordenadas que têm essa relação de independência sintática. Então veja aí comigo, certo? Nós temos primeiro uma espécie de tirinha para pensarmos isso. Curto e grosso. Quer saber? Eu não confio no cara, mas voto nele. Ele rouba, mas faz. Ele mente, mas convence. Ele é culpado, mas ninguém prova. E você, o que acha? Acho que você é uma besta, mas não sabe. Então aí tem uma crítica bem forte ao comportamento do eleitor, do cidadão e assim por diante, certo? E aí o que nós temos que observar? Que dentro das falas tem uma articulação aí sempre de orações adversativas. Observem. Eu não confio no cara, mas voto nele. Ele rouba, mas faz. Ele mente, mas convence. Ele é culpado, mas ninguém prova. E lá no último, você é uma besta, mas não sabe. Então, observem que dentro de todos os períodos, nós temos essa relação de oposição entre duas orações. Eu vou pegar uma delas só para comprovar o seguinte para você. Exatamente esta aqui do meio, na parte superior da tirinha. Ele rouba, mas faz. Ele rouba uma oração, mas faz outra. Caso eu queira separá-las, sintaticamente é possível. Semanticamente eu vou perder talvez um pouco o sentido. Ele rouba, ponto final. Mas faz, ponto final. Então eu tenho duas orações, cada uma delas com seus próprios termos, sem que surja dependência sintática entre elas. Feito? Tranquilo? Bacaninha assim? Aí, vamos seguindo. Aqui vem um outro exemplo. Observe. Opa, eu cliquei na pergunta e não no exemplo. Da mesma forma que lá na tirinha anterior, parece que ampliado ficou menor, né? Então vamos aqui para o normal. Não tem elevador, mas a vista é panorâmica. Então vejam a altura do prédio, né, da construção, da edificação. Ele fala, não tem elevador, mas a vista é panorâmica. De novo, eu consigo separar uma oração da outra. Não tem elevador, a vista é panorâmica. A pessoa que empregou a frase seria mais provavelmente alguém interessado em comprar o imóvel ou em vender. Então, quem disse isso aqui? Não tem elevador, mas a vista é panorâmica. Vocês consideram que essa pessoa é o comprador ou o vendedor deste imóvel? É interpretação de texto, não é um aspecto gramatical. O que vocês acham? Olhem ali no texto. Olhem a imagem. Nenhuma consideração, pessoal? Isso, Isabela, o vendedor. Por quê?
Ele mostra a desvantagem, mas logo em seguida, o que ele engata ali? A vantagem. A vista é panorâmica. Olha, não tem elevador, mas a vista é panorâmica. Então, é um comportamento de alguém que provavelmente está tentando vender o imóvel e não comprá-lo. Obrigado, Isabela. Então, observem assim. Olhe o comentário aqui do livro. Para responder a essa pergunta, é necessário considerar as relações que se estabelecem entre as duas orações por meio das quais o falante exprimiu sua opinião a respeito do imóvel e também a intenção dele ao ordenar essas orações na sequência em que elas se apresentam no período. Essas orações e também as usadas pelos personagens na charge da página anterior denominam-se coordenadas e diferenciam-se tanto na estrutura sintática quanto nas relações semânticas das orações subordinadas, que estudamos nas 3 unidades anteriores. Então, até aqui nós estudamos as subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, as 3 categorias de orações subordinadas. E agora nós vamos pensar essas coordenadas e as relações de sentido que elas estabelecem. Então, conceito. Veja só, o conceito até aqui eu já fui apresentando de alguma maneira para você. Olhem este exemplo 1. O feriadão começou bem ensolarado. Eu tenho um período simples aí com o verbo começar. Eu só tenho um verbo. Então, tem uma oração aí completinha. O feriadão começou bem ensolarado. Agora, olhe a outra oração. Milhares de banhistas invadiram as praias. De novo, só uma oração. Cada uma completinha com todos os seus termos. Observe isso comigo, vou até ampliar na tela. O feriadão começou bem ensolarado. Sujeito, feriadão. Predicado, começou bem ensolarado, com o verbo e o predicativo lá dentro, certo? Agora veja só. Milhares de banhistas invadiram as praias. Mesma situação, tudo completinho. Milhares de banhistas, sujeito, invadiram as praias, predicado. Tem o verbo, o complemento verbal, tudo em ordem de novo. Agora veja assim. Quando eu pego essas duas orações e insiro as duas inteirinhas dentro de um mesmo período. O feriadão começou bem ensolarado e milhares de banhistas invadiram as praias. Então, o que aconteceu? Aquelas duas orações completas que nós tínhamos, agora foram colocadas juntas dentro de um mesmo período. E para que isso acontecesse, nós colocamos uma conjunção entre elas. Uma conjunção que estabelece uma conexão entre elas, inclusive semântica. Então veja que aqui cada oração tem seus próprios termos. Eu não posso dizer que uma é subordinada à outra, que uma é principal e a outra é subordinada. Quando eu tenho as orações completinhas simplesmente colocadas juntas, isso nós chamamos de quê? De orações coordenadas. E o período todo, período composto por coordenação. Então, dessa maneira, como o livro trouxe, fica bem simples compreender o que é a coordenação entre orações. É quando temos orações completas dentro de um mesmo período, cada uma com a sua própria estrutura sintática. E aí vocês viram essa formação. Aqui abaixo tem 2 quadros que eu gostaria de fazer a leitura com vocês. A oração 1 tem estrutura sintática completa. Por isso, a oração 2 não precisa funcionar como termo da oração 1. Agora olhemos o outro quadrinho aí ao lado. A oração 2 também tem sua estrutura sintática completa. A oração 1 não precisa funcionar como termo dela. Então, cada uma aí tem a sua estrutura sintática. Vejamos as duas novamente. O feriadão começou bem ensolarado e milhares de banhistas invadiram as praias. Cada uma das orações com todos os seus termos lá no lugar. Então, estamos diante de orações coordenadas. Olhem aqui a explicação comigo. Vimos em unidades anteriores que oração subordinada é aquela que funciona como termo de outra. Esse fato sintático não acontece no período acima.
Por isso, as duas orações que o constituem classificam-se como orações coordenadas. Veja aí, então, o conceito de oração coordenada. Oração coordenada é aquela que tem estrutura sintática independente, ou seja, é uma oração que no período composto não funciona como termo de outra, nem tem outra funcionando como termo dela. Então, voltemos aqui e eu quero ler também este Fique Atento com vocês. As orações coordenadas são independentes quanto à estrutura sintática, mas podem não ser independentes quanto ao sentido. Como você poderá observar em exemplos das próximas páginas, às vezes boa parte do sentido de uma coordenada depende de outra ou de outras orações presentes no período composto. E aqui vem uma conversa nossa que é extremamente importante. As coordenadas, elas são sintaticamente independentes. Semanticamente, às vezes, mas na maioria das vezes, não. Então, quanto ao sentido, elas têm sim uma relação de dependência uma com a outra. Agora, quanto à formação sintática da oração, aí não. Elas são independentes, cada uma tem sua própria vida e funcionamento. Feito? Tranquilo? Então, sigamos. Aí nós temos a classificação das orações coordenadas. Primeiro, elas são classificadas em duas categorias básicas: coordenadas sindéticas e coordenadas assindéticas. Sindéticas são aquelas que têm conjunção. Então, síndeto significa conectivo, é a conjunção. Quando tem conjunção, é sindética. Quando não tem a conjunção, ela é chamada de assindética. Então, temos sindéticas e assindéticas. E aqui já vem um exemplo. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Vejam que nós temos três orações e eu consigo até separá-las. Deus quer, ponto final. O homem sonha, ponto final. A obra nasce, ponto final. Então elas são coordenadas. Cada uma tem sua estrutura sintática, sendo possível separá-las. Agora observe que não há conjunções introduzindo cada uma dessas orações. Isso significa que são orações coordenadas assindéticas, sem síndeto, sem conjunção. Orações coordenadas assindéticas não têm uma subclassificação. Simplesmente são classificadas assim: oração coordenada assindética, como aparece aí neste infográfico do livro. Pode ser que em alguns períodos nós tenhamos as duas categorias de orações coordenadas dentro do mesmo período, uma sindética, ou variando, ou intercalando várias e assim por diante. Era domingo, a manhã estava linda, mas havia pouca gente na praia. As duas primeiras são assindéticas, a última, sindética adversativa. Olha o exemplo de baixo. Se você se julga adulto e toma suas próprias decisões, portanto, assuma também responsabilidade por elas. Veja que a primeira é a assindética e as duas seguintes são sindéticas, com a conjunção e com a conjunção portanto. Adição e conclusão. Então, não há nenhum problema caso estruturemos períodos que misturem essas orações coordenadas, que cada oração que ali apareça seja de uma categoria diferente, uma sindética, outra sindética e assim por diante. Voltando lá. E eu ainda posso ter somente coordenadas sindéticas, todas com conectivo. Veja aí comigo. Ou você vai embora ou continua aqui.
mas nos ajude no trabalho. Veja que em cada uma das orações eu tenho o quê? Eu tenho a conjunção ali aparecendo e estabelecendo a conexão com a oração anterior, certo? Então, ou você vai embora ou continua aqui, mas nos ajude no trabalho. As conjunções entre as orações estabelecem esse processo aí de conexão, todas sindéticas. E aí, como eu havia dito para você, as coordenadas que não têm conjunção não têm uma subclassificação, simplesmente são assindéticas. Já as que apresentam a conjunção, coordenadas sindéticas, têm uma subclassificação, que é o que nós vamos acompanhar agora. Volte aí comigo. Vamos lá? Elas podem ser de 5 categorias diferentes: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Então, dentro dessas 5 categorias, eu posso ter orações com sentidos bem diferentes entre si. Então, a coordenada sindética aditiva, certo? Sindética aditiva é aquela que traz o sentido de adição de uma oração para outra. Geralmente, as conjunções utilizadas são e nem. Veja aqui comigo. Durante a viagem, a boiada não comeu nem descansou. Estou adicionando uma informação à outra, mesmo que seja de sentido negativo. A boiada não comeu nem descansou. Veja o próximo. O pequeno circo chegou à cidade e instalou-se no grande terreno ao lado da praça. O velho ator fez um discurso emocionante e muitos na plateia foram às lágrimas. Então, a partir de agora, nós estudaremos cada categoria das coordenadas sindéticas, certinho? E vamos caminhando para o final do nosso estudo de período composto. Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento? Não? Então tá bem. Eu acredito que agora é o horário aí, né, de encerramento da nossa aula. Então, até a nossa próxima aula, que será na quinta-feira, às 11 horas da manhã. Então, na quinta-feira, voltaremos a conversar. Um abraço para vocês e eu continuo essas classificações a partir daí, desta página. Até mais!